Bom dia, pessoal. Agora sim. Acho que agora vai, né? Veio o link certo aí. Acho que dá para a gente começar. Agradecer a presença de vocês aí. A gente já vai começando enquanto o pessoal vai entrando. Mas só mais uma vez aí, me reforçar para vocês aí que eu sou o Wellington, sou gerente de produtos Fora Scout na TD Cinex. Estou com o Diogo, que é o gerente de vendas Brasil, e com o Rony, que é o gerente de canais América Latina e Caribe por enquanto. São meus parceiros aí da Forescout. A gente hoje vai falar um pouco aí sobre situações vivenciadas pela Forescout ao longo do ano em projetos, até passar insights para vocês de coisas que a gente pode utilizar aí para dar um upgrade nas vendas para o ano que vem. Então, vou passar a palavra para o Diogo, ele vai compartilhar a primeira parte. Na parte final, vou compartilhar para vocês aí detalhes sobre a campanha Forescout Gold Standard. Tem muita gente aí com dúvidas, então pedir para vocês aí acompanhar aí os detalhes aí que eu vou passar algumas explicações aí e o Rony vai me apoiar aí com qualquer dúvida que vocês tiverem também, tá? Seja bem-vindo aí, amigos. Passa a palavra para você, Diogo. Senhores e senhoras, bom dia. Para quem não me conhece, como ele comentou, meu nome é Diogo Riera, eu trabalho aqui na Forescout, eu sou o vendedor aqui para todo o território nacional. A Forescout no Brasil é composta por mim, pelo Eduardo Uxin, que é o meu par técnico, e o Rony, que fica com a parte de canais aí, responsável por apoiar vocês em todas as demandas que vocês venham a ter, dúvidas sobre treinamento, algumas questões também relacionadas a programas da Forescout junto com a Cinex, sobre SPIFs que a gente possa vir a dar, tá? Então o Rony fica um pouco mais com essa parte, como o Elton comentou, ele vai entrar um pouco mais à frente falando sobre isso. A ideia do discurso de hoje, do bate-papo que a gente vai ter hoje, é falar um pouco sobre empresa, falar um pouco sobre produto, sobre visão de mercado, e no final a gente entra também referente a alguns cases que a gente acabou fechando nos últimos anos e que podem servir aí de exemplo para vocês utilizarem também nos clientes que vocês têm atualmente, mostrando esses cases, tá bom? Compartilhar minha tela. Vocês já estão vendo a tela? Eu sim. Sim. Falando um pouco de história sobre a empresa, tá? A Forescout é uma empresa que nasceu em Israel em meados dos anos 2000. Sempre foi configurada aí, desde a sua fundação, como a principal solução de NAC do mercado. Até 2015, que foi o último Gartner o último quadrante publicado pelo Gartner, a Forescout se configurou lá como líder. A partir daí, o Gartner parou de publicar esse quadrante e a Forescout entendeu que o mercado estava mudando, tá? Então, a partir desse momento, a Forescout foi comprando diversas empresas e também fazendo aquisições e mesclando com algumas empresas de mercado para trazer para o mercado um produto diferente do que o NAC entregava anteriormente e trazendo novos produtos para o portfólio, consolidando um portfólio coeso, um portfólio que se complete, tá? E não de muitos produtos, tá? Então a Forescout comprou aí 3 empresas no decorrer de 2015 para cá, até chegar no portfólio que a gente vai falar um pouco hoje, tá bom? Um pouco das certificações e benchmark que a gente tem de mercado hoje. A Forescout, como eu comentei, tem mais de 20 anos de história. 30% das 100 maiores empresas do mundo estão utilizando o Forescout, tá? Isso é um dado muito importante, porque, cara, se você for pegar no LinkedIn hoje, isso não é segredo para ninguém, a Forescout tem uma média aí entre 1.100 funcionários, tá bom? Então, cara, 1.100 funcionários, com 30% das 100 maiores empresas do mundo, isso mostra para o mercado que a gente é muito bom no que faz.
que todas essas empresas confiam na Forescout e confiam nos produtos que a gente comercializa, tá bom? 20% das 2.000 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos também estão usando o Forescout hoje em diversos produtos e tem todos esses reconhecimentos de mercado que vocês podem ver aí na tela, que com certeza vocês conhecem, e também um último que saiu agora no último mês, não sei se vocês chegaram a ver, mas a Forescout se configurou como líder no Frost & Sullivan Radar também para o que tange ANAC. Tá? Então, a Forescout hoje continua sendo, desde 2005, 2000 e pouco, ela ainda se configura como a principal solução de visibilidade e gestão de rede. Tá? Sempre que a gente conversa com o cliente, a gente vai falar sobre os produtos que a gente consegue entregar, sobre os serviços que a Forescout consegue fornecer. A maioria dos clientes conhece a Forescout como uma solução única e exclusivamente de NAC. Tá? Mas se você falar NAC para um cliente, ele vai achar que é pura e simplesmente gestão de acesso. E a visão da Forescout é totalmente diferente dessa. Tá? Desde 2015, a gente não faz mais gestão de acesso à rede. A gente já faz muito mais do que isso. A gente procura sempre fazer com que o cliente conheça o seu parque antes da gente falar de proteção. Então, a ideia é, cara, vamos falar de proteção? Vamos, mas vamos falar num segundo momento. A ideia agora é você conhecer a sua rede antes de qualquer coisa. E isso é assustador, como, cara, essa ideia vem sendo dita agora. Mas isso já deveria ser um conceito básico desde sempre, tá? Então, a Forescout inicia sempre por aí as apresentações que a gente faz para o mercado. Então, olha, antes de falar de proteção, vamos falar de visibilidade, vamos entender o parque, vamos ver a quantidade de dispositivos, vamos classificar, e é a partir daí que a gente começa o nosso discurso. Sempre que vocês vão chegar num cliente e vocês vão perguntar para eles, olha, quantos ativos você tem na rede, quais são esses ativos, como eles estão configurados, como é que é esse acesso à rede de vocês, todos os clientes vão falar, cara, calma, vamos pela primeira parte. Quantos ativos? Tá? Eu sei quantos ativos eu tenho. É sempre assim. Só que o que o cliente sabe é isso aqui. Tá? O que o cliente sabe é o que ele vê na dashboard do antivírus dele, do EDR. Então, é essa visão aqui que o cliente, que a maioria das empresas tem do parque como um todo. Só que aqui estão basicamente as estações de trabalho, os servidores, alguns poucos dispositivos móveis. Mas o parque não se resume só a isso. O parque é muito maior, é muito mais amplo, é muito menos uniforme do que 3, 4 tipos de dispositivos. Então, a gente faz questão de mostrar isso para o cliente e ampliar essa visão para que ele consiga enxergar realmente o tipo de dispositivo e quais são e quantos são dentro do parque dele. Tá? Então, o primeiro ponto é abrir a mente do cliente. Porque lembra que eu comentei que é essa parte aqui que eles normalmente conhecem? A gente mostra para eles a diversidade de dispositivos que eles têm conectados à rede e que esses dispositivos podem sim ter uma entrada para um vetor de ataque, para um atacante, um aproveitador, um hacker, a forma como vocês quiserem chamar, de fazer um dano, cara, de imagem, financeiro, um roubo de dados para essa empresa. Então, esse é o nosso começo, tá? Abrir a mente do cliente, talvez trazer uma demanda para ele que ele nem entenda não entendia que essa demanda existia há 5 minutos atrás, que é, cara, eu comprei as melhores ferramentas do mercado, olha, eu tenho o melhor EDR, eu tenho um melhor SOC no Brasil, eu tenho o melhor Fire, eu tenho as melhores soluções, mas eu não tenho a visibilidade interna com que eu deveria ter para ter tantas ferramentas. Tá? Então, é aí que a gente vai começar sempre a nossa conversa com os clientes. Mas beleza, a gente está falando de visibilidade antes de tudo. Tá? Mas o que é visibilidade? Até onde a Forescout consegue chegar? Como essa visibilidade é feita? Tá? Então, o primeiro ponto é, cara, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso saber a quantidade de dispositivos que eu tenho na minha rede. Tá? Então, eu
Inicialmente, eu vou falar, olha, eu achava que eu tinha 1.000 e, cara, eu tenho 3.000 dispositivos, mas, caraca, é muito diferente da visibilidade que eu tinha anteriormente. Isso é muito bom? É bom pra caramba, mas não basta. Eu saber o número é bom, mas, cara, eu preciso de mais informação. Então, o segundo ponto é a classificação. Eu vou entender que, cara, antes eu achava que eu tinha 1.000, agora eu tenho 3.000, e eu sei que desses 3.000 eu tenho 100 câmeras dentro da minha rede. Cara, já é uma puta informação. Aonde a gente vai conseguir trazer isso para o cliente, abrir o olho dele e ele olhar assim e falar, cara, realmente eu preciso de uma ferramenta dessa. Eu preciso de uma solução que me traga esse nível de visibilidade assertiva e independente do dispositivo. Então você já criou uma demanda. Só que não para por aí. Não adianta nada eu saber a quantidade, não adianta nada eu classificar se eu não entendi o que é a comunicação desse dispositivo. Então, o terceiro ponto vai ser a avaliação de postura. Então, eu vou entender a comunicação que esse dispositivo está tendo e está proporcionando dentro da minha rede. Lembra que eu falei que eu descobri que eu achava que o cliente tinha 1.000, ele tem 3.000. Dessas 3.000, são 100 câmeras conectadas à rede. Só que essas 100 câmeras foram configuradas com uma postura onde a câmera não deveria estar saindo para a internet, ela deveria estar somente na rede interna. E a câmera do corredor da sala do diretor está saindo para a internet. Isso é uma postura inadequada do dispositivo ou uma configuração errônea. Então, a gente vai conseguir identificar essa postura do dispositivo, vai conseguir mostrar para o cliente, a Forescout pode corrigir ou ela pode entregar essa informação para a área de gestão da solução, da ferramenta. A partir daí, ela segrega essa câmera e entende se é realmente uma vulnerabilidade que foi explorada ou, então, uma configuração errônea no passado. Tá? E é nesse nível que a gente chega e a gente nem está falando de proteção ainda. A gente só está falando de visibilidade. Então, é muito mais, como eu comentei, do que uma solução única, exclusivamente de gestão de acesso. Você está proporcionando inteligência, você está proporcionando visibilidade, você está abrindo a visão dos clientes para ele entender não o que está lá fora, entender o próprio parque. Tá? E detalhe, tudo isso de forma heterogênea. Independe para mim qual é o dispositivo. Tem IP, está conectado à rede, eu consigo visualizar, classificar e fazer avaliação de postura. Então, a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente, tá? Mas esse é um grande diferencial da Forescout. Eu não vou te vender caixa para nada, não vou te vender um switch, não vou te vender nada. A ideia não é essa. A ideia é fazer com que você utilize cada vez mais a solução da Forescout. Você pode comprar o switch que você quiser, cara. Compra um Aruba, um Cisco, independe para mim. Eu vou conseguir fazer a avaliação de postura em todos eles, tá? Então, de forma heterogênea, não precisa de agente em máquina para nada do que a gente comentou, tá? Em 99% dos casos, eu costumo dizer, 1% a gente vai ver um pouco mais para frente aonde que a gente precisa de agente, mas é nesse nível que a gente começa a nossa conversa, tá bom? E é importante a gente dizer sempre que a Forescout não é uma solução de gestão de acesso, como eu comentei. A gente sempre bota ela no mercado como uma solução de política. Por quê? Porque a gente vai conseguir entregar muito mais do que só a visibilidade e só a parte de gestão de acesso. Então, o primeiro ponto, visibilidade, descoberta. Assertividade do parque como um todo. Tá? Esse é o passo 0. Passo 2, gerenciamento de tudo que está dentro da rede. Tá? A gente vai conseguir gerenciar os ativos da sua empresa dentro da solução Forescout. E passo 3, governança. Onde vocês vão conseguir entrar na empresa, tá? Vocês vão conseguir ter a abertura de um negócio não só com a área de segurança, mas também com redes e com compliance, tá? Então, a partir daí, vocês abrem um pouco o leque de como vocês conseguem levar o Forescout para dentro das empresas com que vocês venham a trabalhar. Essa parte é interessante também. O Forescout não tem um scan programado, onde você vai programar ele a cada, sei lá, 2 vezes por dia, 1 vez a cada 2 dias. Não. 24/7, 365 dias por ano. A gente vai trazer a visibilidade do parque de vocês. Porque para mim não interessa o passado. O que interessa para o Forescout é entender o presente.
É a gente entender com vocês o número de dispositivos e a forma e a gestão e a postura agora. Porque se você for ficar vendo 100% do passado, você não vai ver o evento que já aconteceu. Então, a Forescout vai entregar isso em tempo real. Vocês lembram que eu falei há 5 minutos atrás sobre a ferramenta, uma ferramenta de postura, uma ferramenta de políticas? Então, imagina se a gente chegar para a área de compliance da companhia, para a área de compliance de TI, e imputar os principais frameworks de mercado dentro dessa solução, que antes a gente começou a conversa falando que era única e exclusivamente um NAC. Então, ela começa a se tornar uma ferramenta de compliance também. Ela começa a se tornar uma ferramenta onde vocês vão conseguir imputar uma política, um syscontrol, um PCI, um NITRI, cara, os principais frameworks de mercado de segurança e compliance. Então, a gente vai abrindo o leque aos poucos e mostrando para o cliente que, cara, antes ele ficava 1 mês trancado numa sala se preparando para uma auditoria. Por que a gente não imputa tudo isso na solução de políticas que eles estão adquirindo, para no momento de auditoria eles já estarem prontos, já tem um relatório, já tem uma visibilidade, já tem um controle. E é isso que a Forescout se propõe a fazer. Aqui são um pouco dos produtos que a gente oferece para o mercado, tá? São 5 produtos, mas eu costumo dizer que são 3, com 2 add-ons, tá? Então, o primeiro é tudo que eu falei até agora, que é o NAC. Tá? Tudo que eu falei até agora é a parte de NAC, é o primeiro pilar aqui da nossa apresentação, tá? A gente tem o segundo pilar, que faz a parte de microsegmentação, tá? A microsegmentação vai trabalhar com uma proteção diferente do que a gente conversou até agora, porque a microsegmentação ela vai trabalhar com uma proteção leste-oeste, aonde já tem um problema, um exemplo, tá? O atacante já conseguiu entrar na rede. Só que ele não vai conseguir escalar privilégio, porque a rede vai estar segmentada. Então, a Forescout vai conseguir dar esse segundo nível de proteção para os seus clientes, trazendo aí esse e diversos outros benefícios utilizando a microsegmentação. Você vai ter a orquestração. Cara, lembra que eu falei que a ideia da Forescout é cada vez ser mais utilizada dentro do cliente? Por que a gente não trabalha, então, como um grande orquestrador dentro do parque do cliente? Cara, vamos orquestrar o firewall dele. Vamos orquestrar também o DLP, o antivírus, o EDR. Vamos trazer tudo para a mesma solução, um único dashboard. Para vocês conseguirem fazer uma gestão mais centralizada e mais coesa, de você não ter que ficar entrando em 27 mil soluções. Então, a gente também vai conseguir trabalhar e proporcionar isso para os clientes de vocês. O quarto pilar, tá? Que é a parte de OT, IoT e MIoT. MIoT, para quem não está familiarizado, são dispositivos médicos, tá? Então, a gente também vai conseguir trabalhar com a visibilidade, controle e gestão desses dispositivos, assim como a gente faz com IT. Tá bom? Então, isso vai calhar muito bem em rede de hospitais, para MIoT, ou então para uma fábrica, para um ambiente onde, cara, de indústria. Então, a gente também vai conseguir apoiar os clientes nesse pilar, fazendo tudo que a gente já faz com o NAC também para esses outros dispositivos, tá? E o quinto pilar, que é um pilar novo, é o Threat Detection. É um pilar onde a gente incluiu no nosso portfólio há pouco tempo, foi em janeiro, tá? Mas é uma solução que vem a calhar muito bem com a ideia de produto Forescout. Sempre a gente está falando desde o início de visibilidade, controle, orquestração. Por que a gente não coloca mais uma pimenta nessa oferta, que é a resposta? Tá? Então, o Threat Detection ele vai trabalhar como se fosse não, ele é um XDR Open. Por quê? Eu já sou agnóstico. Eu já converso com a maioria das soluções de mercado. Por que a gente já não faz essa orquestração para trazer também uma
uma conversa entre as soluções e responder a incidentes. Então, é aí que se propõe esse último pilar Forescout, tá? O que a gente vai trazer de benefício para o cliente com esse último pilar? Novamente, vendor agnóstico. Para mim, independe da solução que está na ponta. Ele pode ter um CrowdStrike aqui e um Palo Alto de Firewall. Eu vou orquestrar os dois com o ecosystem e eu vou conseguir, com o Threat Detection, responder, entender o que é um falso positivo, o que não é, reportar para o SOC do cliente, ou eu mesmo faço essa resposta em cima das ferramentas que o cliente já tem, tá bom? Então, não é um XDR comum de mercado, é diferente, porque independe das soluções que o cliente tem na ponta. Ele pode ter tanto um Trend Micro quando ele pode ter um CrowdStrike. Para mim, indifere, tá? E até onde chega esse funil de falsos positivos que a gente consegue entregar? Tá aqui, 450 para 1 é o número de falsos positivos por hora que a gente vai conseguir entregar para o cliente em média, tá? Imagina, como é que você consegue fazer com que o cliente economize isso, a quantidade de tempo do time dele de estoque, do time dele do Red Team, do Blue Team, que eles vão ter que ficar ali literalmente garimpando o que é o que não é um falso positivo, tá? Então, uma alusão boa em cima da solução que a gente vem a trazer para vocês desse último pilar seria Covid, por exemplo, tá? Eu vou entender, por exemplo, que o Wellington comentou comigo que está doente, tá? Eu já vou levantar uma flag. Só que o Rony comentou comigo que o Wellington está com falta de paladar. Cara, já são 2 flags. E o Eduardo comentou comigo que, cara, ele acabou de chegar de Wuhan, na China. Cara, eu vou entender 4 parâmetros para entregar um diagnóstico assertivo. Não é uma ferramenta só falando, são todas as soluções que o cliente tem no parque. Então, o cliente vai ser muito mais assertivo em cima dos problemas que ele vai ter que tratar. E é aí que a Forescout vai conseguir proporcionar todo esse portfólio para o cliente, tá? Com esse trabalho mitigado de 450 alertas para 1, o cliente vai ter uma redução antecipada de riscos, que ele não vai precisar olhar aqueles 449 que já passaram. O Forescout já vai ter feito esse funil para ele. Outro ponto muito importante, tudo dentro da Forescout é precificado da mesma forma. Então, para mim, depende a quantidade de EPS, todas essas questões que as outras soluções trabalham, a Forescout vai trabalhar em cima de dispositivo conectado, tá? Então, é uma forma muito mais fácil de você entender o quanto você gasta hoje para o quanto você vai gastar daqui a 3 anos, pensando no crescimento também de dispositivos conectados à rede. Então, o cliente vai ter uma previsibilidade muito mais assertiva de quanto ele vai gastar daqui a X anos, que vai depender dele. Como eu comentei, a detecção que a gente vai entregar é muito rica e muito melhor do que um SOC natural. E eu consigo tanto utilizar o SOC como substituí-lo, de certa forma, quando a gente vai falar de resposta. Então, está aqui um outro dado importante, 450 para 1 alertas por hora, segundo alguns estudos dos Estados Unidos e alguns clientes com que a gente já utiliza essa solução. Um pouco do dashboard, como é que vai funcionar a solução, como ela trabalha e também alguns pontos. Eu vou encaminhar também essa apresentação com o Wellington, vocês podem entrar um pouco mais a fundo e eu vou ficar também à disposição no e-mail para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Lembra que eu falei de vendor agnóstico? Cara, são todos esses vendors aqui com que a gente consegue se integrar, responder, conversar e muitos outros. Então, a assertividade em cima do que realmente a equipe técnica do cliente vai precisar trabalhar vai aumentar demais, melhorando aí o tempo de trabalho, melhorando também a forma com que esses técnicos vão atuar em cima de cada problema. Então, provavelmente aqui estão as principais soluções do mercado. Dificilmente um cliente vai ter algo que não está aqui ou que a Forescout não consiga integrar, porque não coube na tela, tem muito mais do que isso.
diferenciais que a gente consegue entregar dentre a Forescout e os players do mercado. Tá? Vendor agnóstico, como eu comentei, independe para mim qual o suíte que você tem na ponta, qual é a solução que vocês trabalham, a gente consegue se integrar. Obviamente, se estiver dentro da nossa lista, mas a lista é enorme. Avaliação e correção de postura sem agente, como eu comentei, 99% dos casos a gente não precisa de agente em máquina para fazer nada do que a gente falou até agora. A gente tem aquele 1% que eu comentei, que é esse ponto 3, que é a avaliação e correção de postura de terceiros. Então, imagina vocês utilizarem todo o NAC que vocês têm dentro de casa, só que agora para fazer isso para os terceirizados da companhia. Tá? Então, cara, eu vou botar uma regra dentro da minha solução e todas as pessoas que queiram ingressar na rede e não estiverem no meu grupo de AD, elas vão precisar baixar um agente na máquina e esse agente vai trazer, vai deixar com que essa pessoa ingresse na rede só se ele tiver minimamente o antivírus e esse antivírus estiver atualizado. Então, você vai conseguir criar algumas regras para com que essa pessoa ingresse na rede, tá? Aí as regras são infinitas, vocês vão criar a quantidade de regras que vocês quiserem para terceiros, mas aí trazendo mais uma camada de proteção, não só para dentro de casa, mas para as pessoas que acessam a rede e estão fora da companhia. Classificação automática em tempo real, pronta para uso em IoT, IoMT e OT. Múltiplas formas de integração à infraestrutura. Como eu comentei, a ideia da Forescout é a Forescout se adequar ao parque do cliente e não ao contrário. Tá? Então, a gente tem diversas formas para isso acontecer. 802x, SNMP, NetFlow, TAP e entre outras formas. Tá? Então, a ideia é, cara, o cliente já gostou da solução. Vamos fazer com que a integração seja da forma com que melhor se adeque à infraestrutura dele. Tá? Então, essa é a forma com que a gente trabalha. Licenciamento único para integrações diversas. Lembra que eu comentei sobre o Ecosystem? Que é aquela solução que faz a orquestração dentro do parque do cliente? Então, você imagina você fazer todas as orquestrações que você quiser no parque do cliente com uma só licença. Essa é a realidade. Então, cara, eu quero integrar o meu Firewall, quero integrar o meu antivírus, o meu CIEM. É uma licença. A ideia não é você ter a Forescout ganhar o dinheiro em cima do cliente com 1 milhão de coisas vendidas. A ideia é fazer com que o cliente dependa cada vez mais da solução da Forescout. Então, por isso, a gente otimiza a forma de licenciamento, para ficar mais fácil também. Porque o mundo é dinâmico, as soluções são dinâmicas, os gestores mudam. Então, às vezes, o cara quer um Firewall Fortinet, daqui a pouco quer um Firewall Palo Alto. Tá bom, é uma licença só. Então, esse é um outro diferencial que é muito interessante e quando a gente comenta com os clientes, dá uma liberdade diferenciada para eles. Tá? Facilidade de implantação, não tem agente. A implantação vai demorar o quanto o cliente quiser que demore. Porque vai depender das regras com que ele queira aplicar dentro da solução. Eu sempre costumo dizer que nada que é muito agressivo funciona a longo prazo. Então, a forma mais eficiente da gente trazer uma solução com esse nível, que é a Forescout, é a gente não pensar em bloqueio. A ideia é a gente pensar sempre em conscientização. Quando a gente leva isso para dentro do parque do cliente, você traz toda a equipe para o lado de TI. Porque a ideia não é bloquear todo mundo que não estiver com a última versão do CrowdStrike, a última versão do Sentinel-1, a outra versão do TrendMicro atualizada. A ideia não é essa. A ideia é trazer todo mundo para o nosso lado. Então, cara, vamos avisar ao Wellington que ele está com o antivírus desatualizado, ele precisa ficar compliance. Então, vamos avisar ao Wellington durante 5 dias. Cara, você precisa atualizar, você não está compliance. Mesmo assim, ele não utilizando, vou bloquear ele da rede? Não. Vamos avisar o gestor do Wellington por mais 2, 3, 5 dias. Depois disso, segregamos o Wellington da rede. E se mesmo assim ele não se adequar, o que a gente pode fazer? Ou a solução faz essa atualização automaticamente, ou então você, aí sim,
bloqueia ele e obriga ele a fazer essa atualização. Mas você deu a oportunidade para ele se adequar. Você falou, você deu a chance, cara, eu não quero trazer problemas maiores para você, não quero avisar o seu gestor. Eu quero que você entenda que isso é um processo, esse processo precisa ser seguido. Mas não necessariamente você precisa ser punido se você não fez. Então eu vou te dar esse período para você se adequar. E aí tá um outro diferencial que a gente consegue trazer para o cliente, que é trazer todo mundo para o seu lado. Fazer com que não seja algo imposto, seja algo onde a equipe vai conseguir fazer, porque então ele está vendo a diferença e a forma com que TI está navegando, de uma forma onde ele queira trazer o compliance de forma amigável. E é aí que a Forescout também se diferencia do mercado. Tá? Alguns pontos onde a Forescout consegue apoiar o cliente num momento de crise, tá? Eu não vou entrar em todos, porque são muitos aqui, aí depois eu posso encaminhar essa apresentação e o Wellington comenta com vocês, ou então até a gente marca uma segunda rodada com cada um de vocês, será um prazer conversar também um pouco mais a fundo sobre o produto, trazendo aí até o Eduardo para fazer uma demonstração para vocês práticas do produto, fazer uma demo, uma POC, talvez, a algum cliente, vai ser um prazer, tá? Então, aqui são alguns casos onde a Forescout consegue apoiar. E nessa parte aqui eu costumo fazer um pouco de, cara, como que a gente levanta essa demanda? Como que a gente consegue botar a pulga atrás da orelha do cliente para ele ouvir a gente falar um pouquinho sobre Forescout, sobre visibilidade, sobre segurança, tá? Então, a primeira pergunta é vocês chegarem na frente do cliente e perguntar se ele realmente sabe a quantidade de dispositivos que tem conectados à rede dele. Aí você volta para aquele slide que eu falei lá no início, onde a visibilidade que ele tem é essa e o parque é desse tamanho, criando a demanda, tá? Existe alguma classificação de cada dispositivo que está na rede? Cara, você sabe o que é cada dispositivo, o que é um AP, o que é, cara, um dispositivo de rede? Ele tem essa gestão dentro de casa? Existe algum controle físico ou de acesso físico ou Wi-Fi? Como são gestionados acessos de terceiros à rede? Cara, vocês ficariam assustados com essa pergunta, porque a maioria das empresas não tem uma gestão de terceiros eficaz. Eles simplesmente botam numa rede separada e é isso, tá lindo. Mas isso não é uma forma correta de se trabalhar. E se o terceiro precisar ter acesso a alguma coisa, e se você quiser ter uma visibilidade em cima do que esse cara está fazendo, e se você quiser ter um mínimo compliance em cima disso, então a gente consegue trazer essa visibilidade e esse controle não só para dentro de casa, para esse terceiro. E aí você vai criando ainda mais o interesse do cliente para o produto. Porque todas essas perguntas aqui a gente resolve, acho que quase todas, a gente resolve só com a solução de NAC. Como são controladas as políticas de TI e compliance? Cara, normalmente as políticas de TI nem são controladas, elas são via auditoria. Então, cara, ele vai entender se a área X ou Y está controlando. Tá bom, vamos trazer isso para uma ferramenta, vamos consolidar as políticas, vamos fazer esse controle, vamos fazer a conscientização. Tudo dentro da solução Forescout. A rede tem algum ponto de segmentação? Cara, a segmentação deveria ser obrigada atualmente dentro das empresas, na minha opinião. Porque é a última camada de defesa. Já deu o problema. Se o problema já está lá, pelo menos você mitiga esse problema. E nos casos práticos, vocês vão ver alguns exemplos onde, se o cliente tivesse microsegmentação dentro do parque, ele não teria 90% dos problemas que teve. A empresa possui algum processo ou ferramenta com foco em orquestração de segurança e automatização de fluxo de trabalho? Cara, quando você mostra isso para a equipe, não para o diretor em si, mas para a equipe, que eles vão poder centralizar toda a gestão das soluções dentro de uma só plataforma e dashboard. Cara, quanto tempo esses caras vão conseguir trabalhar em outras coisas? Porque eles têm esse processo já otimizado e centralizado. Então, vender isso para a equipe de TI é fácil. É só você abrir, a gente faz uma demonstração, a gente mostra isso para o cliente.
Então, você vende a orquestração para a equipe e o controle e o compliance para a gerência. Então, trazendo as duas partes para o lado da venda. Algumas objeções que o cliente pode fazer. Também não vou entrar nela, porque senão a gente não consegue chegar até o final da apresentação e o Rony ainda tem que falar. Então, vou mandar isso para vocês conseguem. Então, mas aqui estão alguns pontos onde o cliente vai meio que retrucar o que vocês vão falar. Cara, eu já tenho processos dentro da minha empresa, eu já faço bloqueio de 802.1x, eu já tenho microsegmentação pelo meu Fire, tá bom, mas a gente consegue agregar ainda mais. Ou então, cara, eu tenho um NAC Cisco. Tá bom. Eu sou agnóstico. Eu me integro ao NAC da Cisco. Eu vou trazer uma coisa que a Cisco não vai te proporcionar, que é visibilidade e avaliação de postura. Só que você continua com o teu NAC da Cisco. Eu integro a ele, vou te entregar isso lá na ponta. Então você acaba quebrando os argumentos do cliente para trazer ele para o seu lado. Falando um pouco de casos práticos, onde já aconteceu, já deu problema, e como que a Forescout poderia ter ajudado essas empresas em algum desses pontos. Acho que quase todo mundo que está aqui na reunião já deve ter visto alguma dessas reportagens, e quem já viu minhas apresentações já deve ter visto essas reportagens umas 400 vezes. Eu gosto muito de falar sobre vida real, não é PPT, é onde já aconteceu, tá? Porque a gente fica sempre preso naquela história imaginável que, cara, um dia pode acontecer. Tá aqui, já aconteceu. Já é um problema real. A gente não está falando de uma solução para daqui a 10 anos, a gente está falando de uma solução para 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás. Tá? Então, a primeira reportagem que eu gosto de falar aqui, a primeira notícia, é essa primeira, que foi um cassino nos Estados Unidos, só para deixar aqui bem claro, está sendo gravado, não foi o MGM, tá? O MGM foi o mais recente, esse foi em 2021, se não me falha, se eu não consigo, estou ficando velho, tá? Então minha visão não está tão boa, mas eu acho que é 2021. Esse cassino foi atacado por eu não gosto nem de chamar o cara de hacker, cara, porque ele é um oportunista, ele não fez nada que tivesse sido de alta complexidade. Então, esse atacante descobriu que o cassino utilizava dentro do aquário do cassino um dispositivo de controle de temperatura e pressão, onde esse dispositivo estava conectado à rede. Era um shadow dentro da rede do cassino. E existiam algumas atualizações que deveriam ter sido feitas em cima desses dispositivos, porque tinham, sim, vulnerabilidade. Tá? Então, o atacante conseguiu explorar as vulnerabilidades em cima desse dispositivo, atacou lateralmente, conseguiu escalar privilégio, parando o cassino durante alguns dias, teve que voltar para o papel e caneta. E vazando diversas informações de cliente. Tá? Então, se esse cliente tivesse Forescout, início de conversa, não ia existir shadow dentro da rede dele. A gente ia ter mapeado esse dispositivo que está conectado à rede. Ponto 1. Ponto 2, a gente ia ter classificado, ia ter visto que esse dispositivo estava com uma vulnerabilidade. Ia colocar como uma classificação alta para isso acontecer. Olha, você precisa atualizar esse dispositivo. Então, o cliente iria fazer essa atualização. E passo 3, se nada disso desse certo, cara, difícil, mas com a microsegmentação o cara não ia conseguir escalar privilégio, ele ia ficar preso dentro de um segmento, inclusive da rede. Tá? Não ia ter dado esse problema inteiro que deu. E a gente ia conseguir pegar ele na avaliação de postura, porque ele está tentando escalar privilégio, e a postura ia ser entregue para a equipe que controla a solução, falando que estava tendo um possível vazamento ali. Tá? Caso 1. Tá? Caso 2. Essa notícia acho que também é de 2021. Tá? 150 mil câmeras de segurança vazadas no mundo inteiro, da mesma forma. Câmeras conectadas à rede, com vulnerabilidades, onde as vulnerabilidades foram exploradas, normalmente não tinham nenhuma camada de segurança em cima desse nível de dispositivo, o que era normal há 2, 3, 4 anos atrás, não é mais. E assim, o cara conseguiu fazer live no Facebook, por exemplo, de interrogatório da polícia nos Estados Unidos, de operação em hospital. Cara, isso é prato cheio para espionagem industrial.
Então, a Forescout também conseguiria apoiar dessa forma, utilizando as mesmas soluções que a gente falou agora há pouco no cassino. Tá bom? E eu nem vou entrar nesses dois últimos aqui, mas quem são esses atacantes hoje? Quem são essas pessoas que conseguem explorar essas vulnerabilidades, que conseguem fazer esses ataques até de negação, conseguem fazer esse burbulho todo no mercado? Se vocês forem voltar na década passada, era um monte de adolescente que morava no porão da casa dos pais e fazia isso para ganhar notoriedade na internet, para ser conhecido. Vocês lembram disso? Não é mais. O mundo mudou. O nosso mercado se tornou muito lucrativo para todo mundo. Vocês viram essa notícia aqui? É uma notícia que veio da CNN, eu tirei esse ano, tá? Foi em 2023. 50% de todo o programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte foi bancada via cyberataques. 50%. Eu não estou falando de 5, 10, 15. Não, a gente está falando de metade do programa de mísseis que foi feito para botar uma bomba nuclear em cima e atingir outro continente. Foi feito atacando as empresas atualmente. Então, se a gente voltar lá para trás e pensar, cara, se a empresa com que eu estou falando não sabe nem a quantidade de dispositivos que tem conectados à rede, elas vão estar preparadas para se proteger contra um país atacando elas? Eu duvido. Então, aí a gente mostra para o cliente que isso já é uma demanda latente. Isso já está acontecendo. A Coreia do Norte é um exemplo. Existem outros milhares de grupos que fazem isso por dinheiro. Países em si, cara, Rússia, Ucrânia, a gente está vendo isso toda hora. Então, a Forescout vai estar aqui para proporcionar a segurança, a visibilidade, a gestão, a integração entre soluções, porque uma solução só não resolve nada. Então, a gente vai trazer todas essas soluções para um único pacote e responder, ter a visibilidade, classificar o que é um incidente, o que não é, trazer mais tempo para a equipe de segurança. E é por isso que a gente está aqui hoje, para melhorar a forma de trabalho e a segurança dos nossos clientes. Quem já está acreditando em nós? Quais são as empresas que já têm Forescout dentro das suas redes, que já trabalham conosco, que confiam os seus parques na Forescout? Se vocês forem falar de mundo, os principais bancos do mundo utilizam Forescout, tá? Citibank, HSBC, Santander, JP Morgan, o Springbank, Bank Bosch, a Deutsche Bank, o principal banco do Canadá, eu esqueci o nome, também utiliza, um banco na Arábia Saudita também. Os principais bancos do mundo estão utilizando o Forescout atualmente. Tá? A Amazon, um grande cliente, também tem mais de 7 milhões de dispositivos espalhados pelo mundo, tanto em IoT quanto IoT, visibilidade, controle, gestão, também sendo tratado via produto Forescout. Os Correios americanos também, milhares, milhões de dispositivos. Tá? Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a mesma coisa. Mas tá bom, eu não estou lá. E aqui, onde a gente trabalha, onde a gente vê as demandas, onde a gente consegue visualizar onde estão os problemas. Estão aqui. Os principais clientes do mercado. São as principais empresas, algumas delas, no caso, mas que a gente consegue proporcionar visibilidade, controle, gestão e governança. Tá? A gente pode falar do Itaú, maior cliente da Forescout no Brasil. Santander, no mundo inteiro, é cliente Forescout. Tem 2 países só que eles não são clientes Forescout, mas a Europa inteira, a Ásia inteira, parte da América Latina também. XP Investimentos, Oxxo, no mundo inteiro. Açaí, cada um fala de um jeito, acho que as duas estão certas. Também é um grande cliente da Forescout. Clientes de governo, a gente tem diversos. Falabella também é um grande cliente no Chile. A gente tem de todos os gostos, sabores e cores para chegar e mostrar para os clientes de vocês aonde que a Forescout está ajudando e fazer esse benchmark, trazer o cara, sei lá, de uma fintech para falar com o cara do Itaú, trazer um cara de uma companhia de fabricação de roupas para falar com o cara da Renner,
Falar com um mercado, um varejista, para conversar com a Açaí. Falar com uma indústria, para conversar com a Embraer, que já é cliente. Então é isso, e é nesse ponto que a gente consegue trazer ainda mais valor para o produto, porque todo mundo que utiliza é difícil parar de utilizar. Porque a visibilidade, o controle, a gestão e a governança que a solução vai entregar na ponta são ímpares. O cliente nunca vai ter visto isso na vida. Senhores e senhoras, meus contatos estão aqui, tá? Obrigado pelo tempo de vocês. Eu estou até ficando sem voz. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto que eu falei e vocês não entenderam, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais em algum ponto, meus contatos estão aí, eu fico inteiramente à disposição, tá? Tanto eu, quanto o Wellington, quanto o Rony, quanto o Edu, contem conosco para criar a demanda, para levar a gente nos clientes e a gente apoiar vocês nessa criação de demanda, tá? A gente vai estar aqui sempre para apoiar todos vocês. Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Tomando a palavra aqui, vejam se vocês estão vendo minha tela aí, que eu vou